chegamos para abençoar a tua vida, para trazer revelação e para te conscientizar desse lugar maravilhoso que é o quarto de guerra. Esse é o nosso quarto vídeo da série. Até dei um nome aqui muito lindo para ele, que é a oração nos dá consciência da presença de Deus. E por que é tão importante ter consciência da presença de Deus? Você já teve a experiência de encontrar com um jovem e ele falar assim, olha, eu tenho dons, eu tenho chamado, mas eu não quero viver nada disso porque eu tenho um monte de sonhos primeiro. Você também já teve a experiência de falar assim, eu amo o Senhor, eu amo a casa de Deus, mas eu tenho aqui um namorado, uma namorada e eu vou atrás. Essa pessoa é maravilhosa, eu vou orar muito para ela se voltar para o Senhor, mas por hora eu vou ter que deixar o Senhor de lado porque eu quero estar com essa pessoa. Ou você já teve aquela experiência mais triste ainda, quando você vai conversar sobre o arrebatamento, e aí o jovem vira para você e fala, para com isso, falam disso há tanto tempo, desde que eu sou criança, sabe-se lá mesmo se Jesus vai voltar, eu quero é curtir a vida. Isso tudo fala de insensibilidade, isso tudo fala de gente perdendo a consciência da presença de Deus. Filhos de Deus que até vão na igreja, filhos de Deus que até cantam algumas músicas, e que de vez em quando até conseguem ler a Bíblia. Porém, fazem isso de forma protocolar. Fazem isso sem um coração profundo. Fazem isso sem ter um coração sensível. Fazem isso esquecendo o chamado, esquecendo a cruz, esquecendo o próximo, esquecendo Mateus 28, que diz, ide por todo mundo, fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero despertar você nesse quarto vídeo de quarto de guerra e eu estou te mostrando durante toda essa série que Deus é bom. O quarto de guerra começa realmente você levando o seu coração para Deus, levando suas necessidades, levando suas urgências. Deus, tão bom que é, Ele escuta tudo isso com amor e Ele pega tudo isso nas mãos poderosas dEle. Mas Ele não para aí. Ele te dá paz com a presença dEle, te dá a revelação da palavra. Ele cura você, a presença de Deus cura. E Ele te dá destino. Como que destino é importante? Você já encontrou em teu caminho um jovem perdidão, está na 4ª faculdade, mas quer trancar de novo, quer ir para a 5ª, está no 3º casamento, ou já trocou de igreja 4, 5 vezes, já trocou de trabalho, aflito, não consegue se dar bem com ninguém? Já encontrou gente assim? É assustador. Sabe? O quarto de guerra te tira desse ambiente de insensibilidade e te leva para um lugar de consciência da presença de Deus. Uma coisa é eu ouvir sobre Deus através da boca dos outros. Uma coisa é eu ir na igreja e ouvir pessoas cantando, até bonito, belos louvores. Mas e se isso não for real na minha vida? E se eu fizer aquilo ali puramente de forma protocolar? E se a vitória sobre o pecado não for uma realidade no meu dia a dia? E eu não estou falando de pecados que absurdamente vêm à nossa mente, né? Drogas, violência. Não, eu estou falando daqueles pecados que muitas vezes nos massacram por dentro. Quantas vezes nós somos invejosos, iracundos, rancorosos, conseguimos esconder isso muito bem. Quantas vezes nós seguramos a nossa língua na frente das pessoas, mas soltamos os cachorros por trás? Não gostamos disso, mas também não conseguimos evitar. Paulo fala desse dilema, né? Aquilo que eu quero eu não consigo fazer. Havia um sofrimento ali. Às vezes, sofremos assim. Quanto mais insensíveis, quanto mais a consciência está cauterizada, quanto mais inconscientes nos tornamos da presença de Deus, mais nos prendemos ao pecado, a uma vida no erro, a uma vida sem direção. Quero te falar um versículo muito lindo, que ele é 1 Coríntios 7,31. Há um pedacinho desse versículo, ele é todo lindo, mas algo me chama a atenção, que diz, os que usam as coisas do mundo como se não as usassem, porque a forma presente deste mundo está passando.
Você pode ler esse versículo aqui de forma muito mística e dizer: ah, Márcio, então quer dizer que um dia o mundo vai acabar. Vai ter o arrebatamento e depois vai haver uma guerra. Não, não é apenas isso. Quantas coisas que no passado eram extremamente valiosas e hoje não têm valor. Quantos costumes que antes eram essenciais e hoje foram jogados fora. Quantas coisas de moda que mudam. A cor mais bonita do momento é a azul, depois a rosa, depois a verde. Não, a moda do momento é a maquiagem XY, é o carro, tudo isso passa. A aparência desse mundo, ela envelhece, ela cai. Mas o relacionamento com Deus, quando você permanece ali no quarto de guerra, não cai. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Ei, enquanto você estiver nesse mundo, não se iluda com ele. Não coloque o coração nele. Não fique preso às paisagens belas deste mundo. Não se iluda. Fixe, coloque os teus olhos no Criador. Fixe, com o olhar fixo nele. Fixo nele. É disso que Paulo está falando. O quarto de guerra, ele te leva a ficar com o olhar nele. Quando você coloca o olhar nele, você coloca o olhar nas pessoas. Um olhar de amor. Menino pensa só em si. O homem que tem o convívio, a experiência, a consciência da presença de Deus por causa da vida de oração, ele mantém os olhos na eternidade. Então ele consegue ajustar os valores segundo a ótica de Deus. Pegou isso aí? Por muito tempo eu vi aquela passagem ali de Eliseu, quando aquele general sírio diz: eu fui curado de lepra, eu me banhei 7 vezes, como você falou. Então eu tenho aqui roupas, tenho prata para você, eu quero te dar um prêmio. E Eliseu diz: pode ir, eu não preciso de nada disso. Por muito tempo eu ficava pensando assim: Eliseu é um cara estranho, como é que ele comia, como é que ele vivia? Quem supria as necessidades dele? Claro que ele precisava daquilo. Rapaz, Eliseu deu bobeira, ele tinha que ser esperto, correr lá e aceitar tudo aquilo. Seja honesto, quantas vezes a gente pensa isso? Vou deixar essa passagem passando aí na tela para você. Mas sabe o que eu aprendi? Eliseu tinha tanta consciência, pega essa chave aí, da presença de Deus. Eliseu tinha tanta consciência da bondade, da fidelidade de Deus. Eliseu tinha tanta consciência que o Deus que realizou o milagre era o Deus que cuidava da tua vida, que ele nunca se desesperava. E ele nunca se movia pela necessidade. Ele nunca se movia pelas promessas. Ele nunca se movia pelos presentes. Ele nunca se movia pelas circunstâncias. Ele se movia debaixo da orientação de Deus. Então eu vou te dar uma chave poderosa. Eu estou falando com gente aqui que cometeu um erro, deu uma volta enorme, não quer mais viver assim. O quarto de guerra, o quarto de oração, te dá um nível de consciência da presença de Deus que você amadurece a tal ponto que você não se move mais por necessidades, por circunstâncias, por pessoas, por pressão, por elogios, por sinais, por nada disso. Você se move unicamente pelo guiar do Espírito Santo. Podemos terminar o vídeo aqui, né? Eu anotei tanta coisa nesse vídeo. Eu ia falar tanta coisa, mas eu não consigo. Você que está tanto tempo procurando parar de errar, eu estou lhe dando a chave para parar de errar. Entre no quarto de guerra, feche a porta, pegue uma Bíblia, um caderno de anotações, dobre os teus joelhos e vá orar. E se mova. Se mova. Aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo. Talvez você vai me dizer, mas eu não consigo discernir a voz do Espírito Santo. Fique lá no quarto de guerra.
todos os dias. Desenvolva uma relação. Você com o quarto de guerra será como uma engrenagem para a tua vida começar a andar. Pegou? Vamos orar. Obrigado. Obrigado, papai, porque o Senhor sempre nos ouve. Obrigado porque o Senhor não move na vida dos homens mais inteligentes, dos intelectuais, dos habilidosos. Não há nada de errado nisso. Fato é que o Senhor se move no coração de homens simples. Quando eu falo de simplicidade, eu falo daquela simplicidade de te buscar. De te buscar mesmo quando, em qualquer momento da nossa vida, homens com fortunas e são simples o bastante para te buscar, são orientados. Homens sem fortunas e quando simples o bastante para te buscar, são orientados. Homens debaixo de soluções difíceis são orientados quando te buscam. Homens de empresas gigantescas, sem saber o que fazer, à beira da falência, quando te buscam, são orientados. Homens a ponto de perder a família, quando te buscam, são orientados. Homens no leito de hospital à beira da morte, quando te buscam, são orientados. Obrigado, porque no quarto de guerra, o Senhor nos faz tão conscientes da Tua presença. Toda a nossa perspectiva de vida muda. Obrigado. Obrigado por ser presente em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Vamos fechar quarto de guerra. O 5º vídeo, amanhã, 21 horas. Meu convite está aí. Marque o sininho, se inscreva no canal. Venha conosco. Deus vai falar muito com você. Deus vai te abençoar, hein? Entre lá no nosso podcast Spotify. Vou deixar o link aí. Tem um podcast todos os dias. E esse ano tem podcast com convidado. Tá ficando muito bom esse trabalho. Não deixa de adquirir nossos livros. Lá na Amazon, vou deixar o link aí. Você precisa conhecer fases da vida cristã. É uma diferença entre o menino e o homem de Deus. Você precisa conhecer Fale, aprender a falar de forma poderosa. E você precisa conhecer esse livro lindo que nós lançamos baseado nesse vídeo, Quarto de Guerra. Em especial, eu quero falar a você que tem alguém aí perto de você, prestes a se divorciar, ou você mesmo que está passando por uma situação de divórcio, não sabe o que fazer. Deixei um livro ali para você também, fruto de uma noite de oração por um grande amigo. O Espírito Santo me disse: sente-se, escreva. O nome do livro, polêmico, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vos declaro divorciados. Quer saber um pouco desse assunto? Com revelação da palavra? Está lá na Amazon também. Vou deixar o link. Mas por hora eu aguardo você amanhã, hein? Um grande abraço. Continue aí firme. Vamos chegar ao 5º e maravilhoso vídeo. Fechar. Em nome de Jesus. Tchau. Você acredita que quarto de guerra dividiu o nosso trabalho entre o antes e depois? Antes do quarto de guerra, nós tínhamos uma visão, um entendimento do que era a oração. Após esse trabalho, essa reflexão, algo ampliou, nosso horizonte mudou. Porque nós mostramos através dos vídeos que o quarto de guerra fala de paz, fala de revelação, ele fala de cura, e ele fala de destino, e como nós precisamos de destino. Em nosso trabalho com jovens, quantos jovens nós encontramos perplexos quanto ao destino, angustiados e ansiosos, sem paz. Até se esforçam para ler a Bíblia, vão à igreja, mas eles não têm revelação. E aí o Espírito Santo me mostrou que falta algo essencial: entender o quarto de guerra. Por isso, além dos vídeos, nós apresentamos a você agora um livro que está ali na Amazon em formato digital, Quarto de Guerra. Fique um pouco mais, conheça lá o nosso livro, insista, adquira o nosso livro, que eu vou deixar o link aí, tá? Procure lá, Márcio V. Virgílio, o livro Quarto de Guerra. Nós temos muitos livros ali,
mas esse é o livro que nós acabamos de colocar. Um presente especial para você que quer entender um pouco mais desse assunto tão impactante. Eu faço aqui algumas perguntas. Você precisa apresentar algo a Deus? Você precisa de paz? Você precisa de cura? Passou por situações difíceis, traumas? Tem lembranças dolorosas? Quer ter revelação da palavra e quer encontrar o destino? Qual o propósito da tua vida? Todas essas perguntas elas são respondidas num lugar especial, o quarto de oração, que nós chamamos carinhosamente de quarto de guerra. Que Deus te abençoe. Vou deixar o link aí na descrição. Insista, seja profundo. Quero te pedir também algo muito legal aqui. Você está vendo o nosso vídeo de onde? Compartilhe aí com a sua cidade. Nós temos muita alegria em saber disso. Esse vídeo está te abençoando, esse assunto está falando com você. Compartilhe conosco. Um grande abraço. Olha lá, hein? Quarto de Guerra está ali na Amazon para você. Tchau, tchau.